A paz do Senhor a todos. Eu estou passando por aqui para nós meditar mais na palavra de Deus e ver o que as palavras de Deus têm para nós nos dias de hoje. E gostaria de estarei lendo aqui com vocês o livro de Ezequiel, capítulo 34. Vou ler ele todo. Aqui vai falar sobre os pastores, né, da casa de Israel. Falará de um só pastor, falará do pastor que ele enviará, né, que vai ter só um pastor. Então é uma profecia interessante, é uma profecia que a parte se cumpriu, uma parte está se cumprindo e a outra ainda está para cumprir. Vamos ver o que o capítulo, né, de 34 do livro de Ezequiel está dizendo para nós nos dias de hoje. Versículo 1. Veio a mim a palavra de Adonai, ser humano, profetize contra os pastores de Israel. Profetiza, diga aos pastores que Adonai Elohim diz o seguinte: ai dos pastores de Israel que alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores alimentar as ovelhas? Vocês comem a carne escolhida, veste-se com a lã e matam os melhores animais do rebanho. Mas vocês não alimentam as ovelhas, vocês não fortalecem a fraca, não cura a doente, não ligam a quebrantada, não traz de volta a desviada, nem procuram a perdida. Pelo contrário, vocês as tiranizam com força destruidora. Assim elas ficarão dispensas sem um pastor e tornaram-se alimento para os animais selvagens. Minhas ovelhas ficam vagando à toa pelas montanhas e colinas. Sim, minhas ovelhas foram dispersas por toda a terra, sem que ninguém as procurasse ou delas cuidasse. Do versículo 1 até o versículo 6 que nós lemos, aqui está falando dos pastores que não cuidam do rebanho, dos pastores que se apresentam a si mesmo, dos pastores que as ovelhas se desviam, os pastores não vão atrás, das ovelhas que estão doentes, que os pastores não se cuidam, né? Eles devorar, comer a carne gorda, a lã, pega o melhor das ovelhas, mas na hora que a ovelha mais precisa, quando a ovelha está doente, quando a ovelha está perdida, eles não vão atrás delas mais. Eles não preocupam com elas, né? Eles deixam elas a mercê. Esses 6 primeiros versículos, né, que eu acabei de citar, falou sobre esses tipos de pastores, né? Mas vamos continuando lendo a partir do versículo 7, o que a palavra de Deus continua nos dizendo. Portanto, pastores, ouçam a palavra de Adonai. Como eu vivo, juro Adonai Elohim, porque minhas ovelhas tornarão-se presas e tornarão-se alimento para todos os animais selvagens. Uma vez que não há pastor e que meus pastores não cuidam de minhas ovelhas e não alimentam, mas alimenta a si mesmo. Portanto, pastore, ouça a palavra de Adonai Elohim. Diz: eu sou contra os pastores e exijo que ele entregue minhas ovelhas de volta a mim. E não permitirei que alimente as ovelhas e nem que alimente a si mesmo. E livrarei minhas ovelhas de sua boca e nunca mais serão alimentados por elas. Do versículo 7 até o versículo 10 que acabamos de ler, Deus está falando do que vai tomar as ovelhas dos pastores.
que os pastores que Deus confiou, esses pastores não estão cuidando das ovelhas, não estão cuidando das ovelhas, não estão alimentando elas, mas eles estão alimentando a si mesmo, eles estão cuidando de si mesmo, engordando a si mesmo. Aqui ele está falando que vai tirar essas ovelhas da mão desses pastores, e esses pastores não vão mais alimentar essas ovelhas não vão ser mais alimentadas por esses pastores, né, que Deus confiou a eles, para eles pastorarem as ovelhas, mas só que infelizmente eles não estão pastorando as ovelhas, né? Então Deus está falando contra esse pastor, profetizando contra esses pastores, que vai tirar esses pastores, que esses pastores não serão mais pastores e que não apacentarão as ovelhas de Deus. Seguindo o versículo 11, né? Do versículo 11 em diante, a palavra de Deus continua nos dizendo o seguinte: pois eis que Adonai Elohim diz, estou assumindo o controle, estou assumindo o controle, procurarei por minhas ovelhas, eu mesmo cuidarei delas. Deus disse no capítulo 11 que ele procurará pelas suas ovelhas e ele mesmo cuidaria delas. Assim como um pastor cuida do seu rebanho, quando encontra entre suas ovelhas dispersas, também cuidarei de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde elas foram dispersas, quando estava nebuços e escuro. Eu a trarei de volta daqueles povos e congregarei naquelas nações e as trarei de volta à sua própria terra. Então direi que se alimente nas montanhas de Israel, próximo aos ribeiros, em todos os lugares habitáveis na terra. Deixarei que se alimente em bons pastos, seu solo, de todos dos seus solos, de seus solos de pasto serão em altas montanhas de Israel, e elas descansarão em bom pasto e alimentarão nas abundantes pastagens das montanhas de Israel. Sim, apacentarei minhas ovelhas, eu levarei ao descanso, diz Adonai Elohim, né? Aqui Deus está falando que vai cuidar das ovelhas, que vai buscar as que estão espessas. Tem ovelhas perdidas para todas as nações, para toda parte do mundo que elas foram dispersas. Mas aqui ele está falando que vai reunir todas elas, vai trazer de volta e vai ter pasto verdejante, né, sobre as colinas, sobre as montanhas, né, vai ter alimento em abundância para as ovelhas. E essas ovelhas que está perdida, que está vagando, que foi dispersa, né, para todo o povo, que os próprios pastores dispensaram as ovelhas, né, que não cuidaram, né, porque o interesse deles é cuidar de si mesmo, mas Deus vai enviar um pastor, e este pastor, né, vai trazer as ovelhas de volta e vai cuidar dela, né? Então é o que diz aqui nessa passagem. No versículo 16 continua dizendo assim: procurei a perdida e tarei a desviada, ligarei a quebrada e fortalecei a fraca, mas a gorda e a fraca e a forte destruirei. Eu alimentarei com juízo as gordas e as fortes. Ele está falando que ele vai destruir, mas a gorda e a forte destruirei, e as alimentarei com juízo.
porque destruiria e as gordas e as fortes, porque não se preocupou com as outras ovelhas, as que foram perdidas e com a fraca, mas sim mesmo com seu próprio ego, a de se alimentar a si mesmo, sem preocupar com as que se foi perdida, as que está vagando e dispersa, sem alimento, mas o Senhor vai trazê-las de volta, né? E eu as alimentarei com juízo. Versículo 17 em diante continua dizendo: quando a você, meu rebanho, Adonai Elohim diz o seguinte: eu julgarei entre uma ovelha e outra ovelha, entre o carneiro e o bode. Não fui suficiente para vocês se alimentarem do melhor pasto e beber da água mais clara? Deus está falando com as ovelhas que ficaram. Está dizendo, não foram o suficiente alimentarem do melhor pasto e beber da melhor água clara? E continua dizendo, vocês tinham de pisotear o restante da pastagem, sujar as águas com seus pés? Então agora minhas ovelhas comerão o que vocês pisaram com seus pés e beberão a água turvada por seus pés. Portanto, eis que Adonai Elohim diz a elas: eu julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras, porque vocês a empurraram com seus flancos e ombros, empurraram todas as fracas com seu chifre, até dispersá-los em todas as direções. Portanto, salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão presas, e julgarei entre uma ovelha e outra ovelha. Aqui o Senhor está falando nessa profecia das ovelhas, daquelas que são gordas, que elas comem o melhor, que elas desfrutam do melhor, bebe da melhor água, depois ela pisoteia a água, ela pisoteia o capim, né, para que as fracas não se alimentem, para que as fracas vai se alimentar daquilo que foi pisado, daquilo que foi sujo, beber daquilo que foi sujo, e com seus chifre, elas empurram, joga para fora, dispensa. São as ovelhas dentro da comunidade, aquelas pessoas que não se importa com o seu próximo, que não se importa com os humildes, que não se importa com aquele mais necessitado. Então Deus está se preocupando com essas ovelhas, está dizendo com as gordas, com as bem vestidas, estão jogando essas outras ovelhas para fora, estão dispensando elas, mas Deus vai cuidar. Você que está comendo do bom e do melhor e pisoteando, né, os pastagens, né, para que as outras não comam, você que quer o melhor só para você, sem pensar no seu próximo, sem pensar na ovelha que está do teu lado, né, que está necessitada, fraca e desamparada, em vez de você cuidar, você com o seu chifre, com a sua gordura, com a sua força, você está jogando ela para fora. Quantas pessoas dispersas, quantas pessoas sinceras que buscam a Deus com necessidade, com oração, com jejum, com consagração, está sendo dispersa, né, das comunidades, das igrejas, por causa dos pastores, por causa das lideranças, por causa das ovelhas gordas que estão se fortizando e não se importando com as fracas, empurrando, né? Por quê? Porque não quer que a verdade permaneça, não quer que a luz brilhe. Ele está sobre a treva, e sobre a treva quer continuar, quer alimentar a si mesmo e que as outras dispersam. Cuidado com vocês que alimentam os seus próprios egos, alimenta a si mesmo, está se engordando, e em vez de cuidar das que são fracas e desgarradas, estão empurrando e jogando ela para fora e dispersando. Mas não se preocupa não, Deus é fiel, Ele levantará um pastor, e esse pastor vai reunir todas as ovelhas que foi dispersa das casas de Israel. Eles estão sendo recolhidos de volta ao seu ambiente, aonde haverá só um pastor, e esses pastores não mais apresentarão.
Continuando a leitura no versículo 23. A palavra de Deus nos diz o seguinte: levantarei um pastor que esteja a cargo delas, e eles as alimentará. Meu servo Davi a elas apresentará, e será o pastor delas. Versículo 24. Eu, Adonai, serei o Deus delas. O meu servo Davi será príncipe entre elas. E eu, Adonai, falei: farei uma aliança de paz com elas, livrarei-a da terra dos animais selvagens, e elas viverão em segurança no deserto e dormirão nas florestas. Farei dela todos os lugares em volta de minha colina uma benção, que a chuva caia no tempo certo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, o solo o seu produto, a elas estarão seguros em sua terra. Então saberão que eu sou Adonai, quando eu quebrar as trevas de seu jugo, libertá-las do poder daqueles que fizeram escravo. Não mais serão presas para o gentio, nem os animais selvagens devorarão novamente, mas viverão em segurança sem que ninguém cause medo. Farei formosa a produtividade de suas colheitas, e elas não mais serão consumidas pela fome na terra, nem carregarão a vergonha do gentio, nunca mais. Saberão que eu, Adonai, seu Deus, estou com elas, e elas é a casa de Israel, são meu povo, diz Adonai Elohim. Vocês, minhas ovelhas de meu pasto, são os seres humanos, e eu sou o Deus, diz Elohim, diz Adonai Elohim. Aqui, nessas palavras, o Senhor está falando que ele vai vir para a casa de Israel, né? Que as ovelhas perdidas eles vão trazer para a casa de Israel, né? A casa de Israel são o meu povo, é o próprio Deus que está falando, que a casa de Israel são o meu povo. Então Deus está nesses últimos tempos reunindo o povo que foi disperso da terra de Israel, da casa de Israel, e os israelitas, os judeus, os povos das 12 tribos de Israel que foi dispersa, estão se voltando para trás, estão se regressando a Israel, a Jerusalém, estão voltando para sua terra natal. Deus está reunindo as ovelhas que foi dispersa da casa de Israel. Então, nesta passagem desse capítulo, nós podemos ver que os pastores se alimentaram a si mesmos, se engordaram a si mesmos. As ovelhas dispersaram da casa de Israel, né? Dispersaram. Pode ver que há judeu de todas as tribos, espalhada por todas as nações, por todas as partes, em todos os lugares da face da terra, mas ele enviou um pastor para ajuntar as ovelhas perdidas, as que foi perdidas da casa de Israel. Estavam juntando elas e trazendo elas de volta, né? Para que vai ter um só pastor que vai cuidar, apacentar todas essas ovelhas, né? Por que eu falo que neste capítulo de Ezequiel, capítulo 34, essa profecia que está citada aqui neste capítulo, né? Aonde Deus falou através de Ezequiel, o profeta de Deus, essa profecia, em parte ela já se cumpriu, porque esse pastor que veio para reunir as ovelhas que foi perdida da casa de Israel, esse pastor veio para reunir as ovelhas das casas de Israel. Vamos ler uma passagem que está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 15 e o versículo 24. Aqui fala de uma promessa que está aqui e essa se cumpriu. Aqui está dizendo, capítulo
15, vamos ler o versículo 23 e o versículo 24 do livro de Mateus. Está escrito assim: mas eles não lhe responderam palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Despeça o que os povos que vem gritando atrás dele. E Jesus respondeu, e ele respondeu e disse, Jesus respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui o próprio Jesus está dizendo que ele não foi enviado, a não ser pelas ovelhas perdidas das casas de Israel, Então, ele foi enviado, essa profecia se cumpriu. Quando Jesus foi enviado, o evangelho foi pregado e está sendo pregado e anunciado até hoje. As ovelhas estão perdidas das casas de Israel e estão voltando. Muitos já voltaram a Israel, ovelhas perdidas das casas de Israel, que nem a tribo de Dan, que estava dispersa, que estava longe, voltaram à terra natal, voltaram a Jerusalém, voltaram a Israel, estão se voltando as ovelhas de volta. Deus, essa profecia que está em andamento das ovelhas voltando, essa profecia ainda está se cumprindo até nos dias de hoje, mas ainda tem uma profecia e ela está por se cumprir. Ainda tem outra, a vinda de Jesus Cristo, porque ele vai voltar como rei, ele vai voltar como um pastor, ele cuidará pessoalmente de todas essas ovelhas e não vai ter vaga para você mais, pastores, que está se alimentando a si mesmo, que está se engordando, que está se preocupando com o seu ego, preocupando com a sua gordura. Você, ovelha forte, ovelha gorda, que está comendo do bom e do melhor, mas não está preocupada com a fraca, não está preocupada com a desgarrada, com as necessitadas, com as que está desquebratada. Vai chegar o dia do juízo, o Senhor vai julgar a todos, vai julgar entre uma ovelha e outra ovelha, aonde vai haver justiça. Cuidado de vocês, ainda é tempo para que arrepende, para que volte a fazer boas ações, para que esse dia você seja julgado pelas suas boas ações e não pelas más ações, porque um arrependimento é uma boa ação. Quando uma pessoa tem um bom arrependimento, tem arrependimento sincero do coração daquilo que cometeu, essa é uma boa ação. O arrependimento traz vida, o arrependimento traz perdão, o arrependimento traz cura. Ainda há tempo de você que até hoje se pisoteou, as ovelhas, as pastagens das outras ovelhas, sujou as águas com lama para que elas comessem o pior, bebessem da pior água, e você alimentando bem, comendo e não preocupando com as outras ovelhas fracas. Além disso, empurrando elas da comunidade para que elas saíssem, para que elas não ficassem lá mais, porque elas eram necessitadas, elas não tinham nada para oferecer para vocês, ela não tinha nada para lhe dar lucro, para que vocês pudessem arrancar dela mais, porque a gordura dela você já comeu, a lã dela você já tirou, você já despelou. Agora que ela está nua, agora que ela está fraca, magra, agora que ela está sem condições de oferecer nada para vocês a dispensa, vocês jogam ela fora, porque ela não tem sementia mais nenhuma, a lã já acabou, a carne já não serve mais. Vocês toma cuidado, o juízo final está chegando, mas ainda não chegou. Você que está ouvindo esta mensagem, ainda é tempo de se arrepender, ainda há tempo de você verdadeiramente se arrepender, rasgar o seu coração, se humilhar diante de Deus,
pedir perdão a Ele pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas transgressões e voltar-se a Ele. Essa é uma boa ação. Uma boa ação gera um arrependimento gera uma boa ação, né? Que se você seja julgado pelas suas boas ações e não pelas mal, o juízo final está chegando. Esta é a palavra de Deus que Deus tocou no meu coração nesse dia de sábado, que é um dia sagrado a Deus. Sábado está no quarto mandamento de Deus, é o quarto mandamento. Muitas pessoas estão dizendo que o sábado não serve mais, mas o sábado é um mandamento, está dentro das escrituras sagradas. Qualquer hora, qualquer outro dia, eu vou fazer outro vídeo falando só sobre o sábado. O que a palavra de Deus fala sobre o sábado, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou trazer uma versão, um outro vídeo falando só sobre isso. Hoje fica aqui esta palavra para os pastores, essa palavra para as ovelhas que estão perdidas, e esta palavra para que você ainda possa se arrepender, né, dos seus atos, você se arrepender. Pastores, você ainda há tempo de se arrepender. Você que está se engordando a si mesmo buscando, arrepende enquanto é tempo. Passa a cuidar das ovelhas, das fracas, das necessitadas, né? Porque que nem disse, o doente não precisa de médico, mas sim, o sadio não precisa de médico, me desculpe, né? Eu falei errado, são os sadios que não precisam de médico, mas os doentes sim, eles precisam de médico. Jesus veio para os doentes, para os necessitados, para os aflitos, né? Então vamos cuidar daqueles que estão doentes, né? Que Deus seja louvado, que essa palavra seja uma palavra de restauração e que possa chegar e alcançar todos vocês, e que Deus possa abençoar todos vocês, e que essa palavra venha nos confortar o nosso coração nesse dia de sábado, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que assim seja, amém.